vamos continuar louvando o nosso Deus. E dessa vez agora a gente vai parar um pouquinho para ouvi-lo um pouco mais, né? Além da escola sabatina, a gente vai parar agora para ouvi-lo um pouquinho mais. Irmãos, já desejei um bom dia e eu queria pedir para vocês, atenciosamente, que vocês prestassem bastante atenção no sermão. É um sermão um tantozinho delicado para se falar. O tema do sermão não é necessariamente o tema que vai aparecer aí, não. Eu fiz esse sermão a pedido de uma igreja onde eu preguei no distrito da Serraria. Ia ter um programa especial e eles deram esse tema aí, Pandemia Z. E quando a gente fala sobre pandemia, o primeiro pensamento que a gente tem é qual? É o Covid, né? Ou doença, né? Vírus e assim sucessivamente. E é evidente que quando a gente traz para o âmbito espiritual, pandemia pode ser mais alguma coisa. Que no caso é o pecado, a iniquidade e assim sucessivamente. O meu foco especial nesse sermão é o pecado. É o pecado. Especial nesse sermão, foco, né? Claro que é para exaltar o nome de Cristo, apresentar a Deus. Mas eu quero apresentar aqui também os lados negativos que a gente está vivendo ao longo da história da raça humana e especialmente agora no fim dos tempos. Amém? Então é um assunto tanto delicado, pode talvez afetar algumas pessoas, então peço que preste bastante atenção e com carinho meditem no que vai ser lido. Amém? Posso contar com vocês? Entendeu? Qualquer dúvida, qualquer objeção, no final do culto, eu vou estar lá na porta, vocês podem me perguntar o que quiser, pode agregar alguma coisa, dizer, irmão, o senhor errou nisso, irmão, vamos melhorar nisso, pode fazer isso no final do culto, amém? Pode ser assim? Posso contar com vocês? Apocalipse capítulo 3, versículo 14, amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Também não vim apresentar muitas coisas novas, são poucas novidades que eu vim apresentar para vocês. Boa parte do sermão são coisas que vocês já conhecem, coisas que vocês já ouviram ao longo dos sermões, ou ao longo da carreira cristã, lendo a Bíblia, lendo o Espírito de Profecia e assim sucessivamente. Não tem nada de novo. Amém? Amém. Apocalipse capítulo 3. Todo mundo abriu? Amém. Os versículos é do 14 ao 17. Mas antes de a gente ler, vamos pedir a orientação de Jesus Cristo. Amém? Amém. Pai soberano, Deus santo, a tua palavra está aberta, Senhor. Senhor, o Senhor sabe o que aconteceu essa semana. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões. Foram palavras, pensamentos e atitudes que te desagradaram muitas e muitas vezes, Senhor. Nos perdoa. Obrigado pela dádiva da vida, obrigado por este culto. Aceite nosso sacrifício de louvor. Mas nesse instante nós queremos te pedir a tua orientação para que o Senhor nos ensine e nos mostre os segredos e os mistérios da tua santa palavra. É em nome de Jesus que nós te pedimos e desde já te agradecemos por tudo. E a igreja diz? Amém. Amém. Meus irmãos, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, é a carta de Deus à igreja de Laodiceia, que diz o seguinte: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és Morno. o quê? Morno. E nem és quente nem frio, estou a ponto de o quê? Vomitar da De minha boca. vomitar-te da minha boca. Pois dizeis, estou rico, e nem sabeis que tu és o quê? Nada. Eu quero que vocês participem, irmão. Nem sabeis que tu és o quê? Nada. Infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Amém? Amém? Não, Misericórdia. misericórdia. Meus irmãos, eu posso trocar de microfone? Posso? Dá licença aqui. Amém? Vamos lá. Melhorou um pouquinho, melhorou? Irmãos,
A igreja de Laodiceia é a última das 7 cartas escritas por Deus, escritas por João, do Apocalipse, chamadas 7 cartas do Apocalipse. Essas 7 cartas, elas são interpretadas de diversas formas em várias religiões. Algumas de suas interpretações, como por exemplo, tem uma interpretação que diz que as 7 cartas são os tipos 7 de crentes. 7 características de crentes dos últimos dias, né? Tem aquele que é idólatra, tem aquele que é fiel, tem aquele que sofre perseguição, como é o caso da igreja de Esmirna, tem aquela que perdeu o primeiro amor, que é o caso da igreja de Efésio, e assim sucessivamente. Alguns também acreditam que essas 7 cartas foram escritas só para as 7 cidades que são dadas os seus nomes. Laodiceia, Filadélfia, Tiatira, Éfeso e assim sucessivamente. Alguns têm algumas interpretações, cada igreja tem sua interpretação a respeito desse assunto. Porém, oficialmente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem as 7 cartas de Apocalipse. Essas 7 cartas que começam no capítulo 2 e vai até o capítulo 3, o início do capítulo 3. Essas 7 cartas de Apocalipse, elas são períodos, elas são compreendidas como períodos ou eras do cristianismo, desde a morte de Cristo até a volta de Jesus novamente. Amém? Vocês entenderam? Para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, as 7 cartas do Apocalipse são períodos, eras, momentos da história que o cristianismo viveu, que vai desde o primeiro século até o final dos tempos. Amém? Só um momento, depois. Amém? Então, para ficar bem claro esse ponto. Mas, sim, irmão, sobre o que você vai falar? Passa aí, minha irmã, para a próxima. Passa aí. Volta. Quais são as 7 cartas, ou as 7 igrejas do Apocalipse? Diz aí, a primeira é Efésio, depois vem Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. Cada uma delas corresponde a uma era do cristianismo. Pode passar, meu irmão. Pode passar. A igreja de Éfeso vai do ano 1, né, até o ano 100, que é nada mais nada menos que a era dos apóstolos, que é um do apostolado aí que vai Pedro, até mesmo Paulo, que digamos assim, foi o último apóstolo, foi o apóstolo Paulo, o último que viu a Jesus, que seguiu a Jesus, viu ele pessoalmente. Éfeso é a era dos apóstolos. Porém, eu quero destacar aqui com vocês os problemas dessas igrejas. Das 7 igrejas, 6 têm lado positivo e tem lado negativo. Se vocês olharem direitinho, ler com atenção aí, todas elas têm lado positivo e negativo. 6 delas. Só uma só tem características ruins, que a gente acabou de ler. Porém, a primeira era do cristianismo, que é a era dos apóstolos, ela tem um probleminha. Se você abrir aí Apocalipse capítulo 2, versículo 4, abre aí, Apocalipse capítulo 2, a gente não vai sair do livro de Apocalipse, os outros textos estão tudo aqui, é só vocês lerem junto comigo, amém? Amém. Apocalipse capítulo 2, versículo 4, qual era o problema da igreja de Éfeso? Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que... Está errado, capítulo 2, versículo 4. 2, 4, tá? Abandonou o primeiro amor. Qual foi o problema da igreja de Éfeso? Abandonou o primeiro amor. Pronto, então o primeiro, teve esse grande problema na igreja de Éfeso, a igreja dos apóstolos, eles abandonaram o primeiro amor. Depois vem em seguida, que vai do ano 101 ao ano 313, a igreja mais rica da história do cristianismo. A igreja de Esmirna foi perseguida, torturada pelo imperador romano Nero. Irmãos, foi tão tal a perseguição que quanto mais crentes morria, o sangue do crente funcionava como semente. Matava um, nascia 100. Matava um, nascia 100. Foi a igreja que provavelmente mais sofreu perseguição. Porém, a Bíblia diz que elas parecia ter pequena força, mas era uma igreja extremamente rica. Rica em quê? Em fé, que apesar da perseguição, provação com fogo, eles tinham uma fé valiosa.
Porém, na igreja de Efésio também tinha um defeito. Qual era o defeito da igreja de Efésio? Vamos ler aí, Apocalipse 2:9, é de Esmirna. 2:9, a igreja de Esmirna. Qual foi o primeiro defeito? A blasfêmia de que exigiam judeus e... Eram judeus e não são. Aqueles, ainda no meio dos crentes ali, eles tinham os que eram da sinagoga de Satanás, que se diziam servos de Deus, mas na verdade não é. Mas continuando, vem, olha, irmãos, preste atenção. Cada era do cristianismo foi superada por outro, por um movimento. Os remanescentes se reuniram, formaram um movimento e teve uma grande reforma. E surgiu um novo movimento. A igreja de Pérgamo foi a era aí da apostasia, que agora a igreja começa a se misturar, né? A misturar religião com política. A igreja aos pouquinhos começa a se unir com o Estado e começa a vir as apostasias. Qual era o lado negativo da igreja de Pérgamo? Capítulo 2, versículo 14. Está escrito o que aí? Sustenta a doutrina de Balaão. Eles sustentavam o quê? A doutrina de Balaão. Meus irmãos, aí começou a surgir o que a gente chama de sincretismo religioso. A igreja, para não perder membros, além de o Estado começar a perceber que tem muito crente, alguns imperadores olharam assim, vamos se unir àquele povo, porque o povo, se a gente se unir àquela religião, o povo vai estar ao nosso favor. E dali, os crentes começaram a ter uma ideia um pouco errônea. Começaram a unir alguns dogmas pagãos com a prática do cristianismo. Até que, na igreja de Tiatira, que vai do anos 538 a 1517, Satanás, ele parece que tomou o seu trono na igreja de Deus. Que aí é o período, meus irmãos, da Era das Trevas, onde a igreja romana surge e se torna um poder político totalitário. E dura aproximadamente 1000 anos. 1000 anos. Pode fechar ali, irmão, por favor? 1000 anos. Que é o domínio nada mais nada menos da Igreja Católica Apostólica Romana, da sua forma política. Não mais religiosa, mas quase que exclusivamente política. E qual era o grande problema da igreja nesse momento? Eles toleravam a doutrina de Jezabel e que ensinou a seduzir os homens de Deus, os servos de Deus. Aí vamos continuando, tem uma igreja de Sardes, que vai do ano 1518 a 1755, que é a era da onde? Da reforma protestante. Começa aí a surgir alguns reformadores, dentre eles o mais destacado, o mais importante, que foi Martinho Lutero. Mas, meus irmãos, durante o movimento da reforma protestante também teve momentos negativos. Teve grandes reavivamentos, homens se levantaram, protestaram, apresentaram a Bíblia, exaltaram Deus, a cruz de Cristo, a salvação pela graça foi colocada como pilar da verdade. Você não precisava mais comprar indulgência, você não precisava mais negociar a fé e nem se vender e ser escravo da igreja, não. Você tinha Cristo como seu pilar e seu intercessor principal, mas, porém, todavia, a igreja de Sardes tinha o seu lado negativo. Estava lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 12. O que é que tinha aí? Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu. Olha para ele. Não tem achado íntegra. Se você pesquisar direitinho, integridade é fidelidade, é nada mais fidelidade à lei, aos bons princípios e assim sucessivamente. Foi exaltado a graça, porém a justiça de Deus ficou em segundo plano. E para completar, nesse período aí surgiram alguns movimentos extremamente radicais. Irmãos, teve protestante perseguindo protestante. Vocês sabiam disso? Nesse período da reforma protestante surgiu uns camaradas chamados anabatistas, que eram adventistas, que era um movimento protestante que acreditava no rebatismo. Eles tinham rebatismo e alguns deles guardavam o sábado como dia do Senhor. Ali na Europa, alguns dos protestantes contrários começaram a perseguir os anabatistas, ao ponto de amarrar alguns deles, jogar dentro do rio com um pedaço de pedra e dizer aí, ó, rebatiza de novo. Vai, nasce de novo, batiza de novo, para quê o batismo? Aí jogaram os irmãos. Perseguiram e mataram muitos protestantes, perseguiram protestantes. A história aí na igreja, eu não sei porquê, nas escolas se prega pouco sobre isso. Mas irmãos,
houve um momento da história onde teve uma grande reforma linda, maravilhosa, mas que também houve uma grande perseguição a quem pensava diferente, dentro do próprio grupo, que chamava os mandamentos de Deus, não só a fé em Cristo, e unia ali graça com justiça. Porém, no meio tinha aqueles que não tinham obras íntegras. Muitos se uniram ao protestantismo para não pagar imposto a Roma. Vocês sabiam disso? Muitos se uniram ao protestantismo para não pagar imposto a Roma. Mas passa aí, minha irmã, para o próximo. E o pecado continua. Aí o vírus continua. Vamos lá. Aí vem a igreja de Filadélfia, meus irmãos. Esse é um momento épico da história do cristianismo. Esse é épico. Por quê? A igreja de Filadélfia foi um movimento dos reavivamentos, os grandes reavivamentos da história, tanto na Europa como no Oriente Médio. Também tivemos grandes reavivamentos nas Américas. Foi aí que começou as grandes travessias de evangelizações. E a gente vê aí os grandes reavivamentos. A igreja de Filadélfia é uma das igrejas mais fiéis das 7, provavelmente a perfeita, a igreja perfeita. Porém, a igreja de Filadélfia tinha um defeito. Qual era o defeito da igreja de Filadélfia? Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Qual era o defeito? Eis, farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu quero. Então, no meio deles ainda tinha aqueles que se diziam servos de Deus, judeus, e não eram. Eles faziam parte de onde? Da sinagoga. Então, juntamente com os grandes reavivamentos, tiveram vários falsos reavivamentos. Muitos falsos métodos, muitas falsas doutrinas foram introduzidas. Isso ocorreu de 1755 a 1844. Mas agora, em 1844, veio um grande desapontamento. Teve os reavivamentos, sim ou não? A igreja não se levantou como um movimento, sim ou não? Se pregou ali a volta de Cristo e assim sucessivamente, mas fizeram cálculos errados, doutrinas equivocadas, coisas que Cristo sempre repreendeu, está bem claro lá em Mateus capítulo 24. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Então Satanás, se aproveitando dessa oportunidade, vê um grande desapontamento, infelizmente. Esse grande desapontamento manchou a história dos adventistas do sétimo dia. Mesmo que a gente não era uma igreja formada, infelizmente, as outras denominações usam essa questão do grande desapontamento de 1844 como aí, os adventistas previram data, marcaram data, sim ou não? Dizem isso, né? Não dizem isso? Infelizmente, mesmo não sendo verdade, mas manchou. Esse grande desapontamento fez com que aumentasse o número de ateus no mundo. Fez com que também aumentasse o número de descrença a respeito dos novos movimentos religiosos. Mas Deus desistiu da sua obra? Não. O remanescente fiel desistiu do seu Deus? Não. Depois de 1844 começa agora o grande período que se perdura até hoje. Meus irmãos, não vai surgir um novo movimento depois desse, amém? Amém. Acabou aí. Qual é o movimento? Qual é a igreja? Qual é o espírito do tempo agora? A igreja de? A igreja de Laodiceia nada mais é, a palavra Laodiceia significa povo do juízo. Povo do juízo. É o último movimento do cristianismo nos últimos tempos. Não vai vir outro. A igreja remanescente de Deus, o povo remanescente de Deus está dentro dessa igreja. Ele não vai sair mais como aconteceu nas outras eras, nas outras épocas. Está dentro dessa igreja. E quais são as características da igreja de Laodiceia? Quais são? O livro começa dizendo assim, a carta começa dizendo assim, olha, o Senhor vai me mandar dizer para você, vocês se acham ricos, fortes, vocês se acham demais, o amor próprio está dentro de vocês, a visão sobre si, para vocês mesmos, vocês estão bons, mas olha, eu quero dizer a vocês, vocês são infelizes, sim, miserável,
pobre, cego e nu. 4 características: miserável, pobre, cego e nu. Passa aí, minha irmã, por favor. A gente não é muito diferente do povo de Israel de antigamente. Vocês sabiam disso? O povo de Israel, Deus, ele faz uma promessa, envia o mensageiro se levanta, vai até o faraó, diz como é a vontade de Deus, diz como é que tem feito, o faraó reage. Ao faraó reagir, o Deus Todo-Poderoso usa o seu servo dizendo o que vai acontecer no reino de faraó. Deus faz milagres e milagres, são 10 pragas, o mar se abre, uma coluna de fogo durante a noite para aquecer no frio do deserto, uma nuvem pela manhã para proteger do sol durante o dia, não é assim? Maná cair do céu e assim sucessivamente, mas o povo de Deus, qual foi a característica do povo de Deus? A irmã White, ela fala aí tá a obra evangelística, mas também tem no capítulo 26 do grande conflito. Diz assim: não era desígnio de Deus que o seu povo Israel vagasse 40 anos no deserto. Prometeu conduzi-los diretamente à terra de Canaã e estabelecê-los ali como um povo santo, sadio e feliz. Aqueles, porém, a quem foi primeiro pregado, não entraram por causa do quê? Da incredulidade. O seu coração estava cheio de murmuração, rebelião e quê? E ódio. E Deus não podia cumprir seu concerto com eles. Meus irmãos, a igreja de Deus ao longo da história, desde a Israel antiga, ela tinha um problema, e o problema se baseava quase que principalmente na incredulidade. Mesmo diante do agir de Deus, das promessas de Deus tendo se cumprido, os milagres estão se cumprindo assim, o povo vendo a bênção de Deus, ainda assim o povo era incrédulo, tinha um coração cheio de ódio e reclamava. Deus ia operar? A palavra de Deus diz que onde tem pecado, o Senhor não opera. Com aquele povo ele não podia operar. Com quem sabia e viu e mesmo assim não se converteu, Deus não vai fazer muita diferença. Tinha que ser renovado. Passaram-se 40 anos no deserto, surge uma nova, como é o nome? Geração. Aí ao surgir essa nova geração, Deus faz uma peneira, só 2 dos que saíram entraram. Só 2. Nem o mensageiro do Senhor conseguiu essa proeza. Irmãos, o pecado tem sido o mesmo: murmuração, incredulidade, o coração cheio de ódio, rancor. Passa aí, minha irmã. Aí aqui, ó, porque tu és morto. Por 40 anos a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderna na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. É a incredulidade, guardem com vocês, miserável, é incredulidade, pobre, mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o povo professa e o povo de Deus que tem nos detido neste mundo de pecado e de dor por tantos e tantos anos. Amém? Sem corda. Irmãos, o irmão falou ali, durante a escola sabatina, que, por que muitos milagres não acontecem? Tem coisas que a gente só resolve com jejum e oração, né? Mas por que a gente não jejuma? É isso aí. Essa é a questão. Né? Que tá Porque, a receita. Cadê a receita? Meu irmão, a resposta está aí. Por que a gente não vê as bênçãos de Deus ou porque Cristo ainda não voltou? Deus tem falhado nas suas promessas? Ficou mais fraco? Mudou? Não. O que é que foi que aconteceu? A resposta está aí. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o profeta e o povo de Deus. O que é contenda entre o profeta e o povo de Deus? Que a irmã Arte fala tão bonito, mas uma palavra bem nordestina. Briga. Briga entre crentes. Discussão infundada. Infantilidade. Meninice. Sabe? Não
gostei da opinião do meu irmão, não falo mais. É assim? Foi assim que Deus nos orientou a fazer? Não. Irmãos, vocês têm esse tipo de problema aqui? Vocês têm? Vamos tentar resolver? Meus irmãos, o que está acontecendo? Passa aí, minha irmã. Passa aí. Vamos falar sobre o primeiro, volta. O primeiro qual é? Incredulidade. A palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 29, versículo 18, diz o seguinte: onde não há profecia, o povo o quê? Se corrompe. Mas, porém, todavia, o que guarda a lei, esse é o quê? Bem-aventurado. Olha, você não quer se corromper, sim ou não? Quer se corromper? Você quer se corromper? Não. Para você não se corromper, profecia. Como assim, irmão Antônio? Onde não há profecia, o povo se corrompe. Você quer se corromper? Não. Se debulhe, preste atenção, examine, pesquise, busque conhecer um pouquinho sobre o dom de profecia. Você vai para Daniel, você vai para Apocalipse, vai para Isaías, come um pouquinho de Ezequiel, se alimenta ali um pouquinho de Jeremias. Ah, mas eu não estou satisfeito. Então vai lá, pega isso em profecia e vai buscando orientação a Deus, vai pedindo a Ele compreensão, ora, jejuma. Para não se corromper, o remédio são as profecias. Ah, irmão Antônio, mas o acesso à profecia está difícil, a compreensão está complicada, eu não sei ler. Eu não sei ler. Conhece os mandamentos? Quer ser feliz? O remédio é esse: guardar os mandamentos do Senhor. Ser fiel. Quer ser feliz? É ser fiel. Mas o que acontece? Quando a gente vê isso em profecia, vê a lei de Deus, vê a palavra de Deus, tem todo o conjunto aí, nós não somos perseguidos por isso. A gente não vive na janela da chamada 1040, que vai do norte da África até o leste asiático. É a partezinha de cima ali do mapa ali, que você pega do norte da África e faz assim com a mão no mapa e vai até o Japão. São países majoritariamente muçulmanos, ateus ou politeístas. O cristianismo tem difícil acesso lá e muitas vezes, muitos lugares, como por exemplo a Argélia, se você se diz cristão, pode se preparar, meu irmão. Em algum momento vai vir um grupo terrorista, vai pegar você, vai apedrejar você e vai queimar você vivo. Porque você tem uma Bíblia em casa. A gente tem esse tipo de perseguição aqui? Somos provados desse jeito? Não. Temos acesso à palavra de Deus, temos acesso às profecias, temos acesso excessivamente. Aí quando a gente está diante de tudo isso, o que é que a gente faz? Correria, irmão. É incredulidade no coração. A gente duvida. Aí ele diz assim, olha, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei até a sua oração é o quê? Por que a gente não ora? Por quê? Porque às vezes parece que quando a gente vai orar, parece que a gente está falando palavras ao vento. Por que essa sensação? O corpo está lutando, meu irmão. Infidelidade e consagração são dois, são antimatéria, são coisas que não se misturam, é água e óleo. Se eu estou infiel a Deus, é muito difícil manter a consagração, o foco no que diz respeito às coisas do alto. Orar para mim é sacrifício. E eu sei que mesmo orando, a minha oração se torna o quê? Abominável. É abominável. Começa sendo fiel, começa sendo obediente. Analisa os mandamentos, vê em qual tu não está sendo fiel e vê em qual tu não está sendo, e agora começa a trabalhar em ser fiel em todos. Aí, irmão Antônio, mas eu sou carnal, sou humano, ninguém é fiel em tudo. E quem eu estou dizendo a você que é para você fazer isso de forma carnal? Não, é o Espírito Santo. É pedir a orientação de Deus. Ó Senhor, vem aqui comigo, me ajuda a me levantar, a me erguer, vamos lá, vamos fazer. Não é fazer sozinho, por impulso. Não. É reconhecer sua pequenez diante do poder do Altíssimo e pedir orientação a Ele. Amém? Amém. Mas continuando, a palavra diz lá em Hebreus capítulo 3, versículo 7 ao 9, diz o seguinte: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Resumindo aí o que Hebreus quer dizer, ele está dizendo para você, não seja como os israelitas na antiguidade, não seja como os cristãos infiéis ao longo da história.
Não fique tentando a Deus. Não provoque Deus. Não faça com que não vá achar defeito em Deus. Não procure erro em Deus. Se Ele prometeu e te disse, se Ele te falou, se Ele te ordenou, então somente creia. Porque a incredulidade é um dos motivos de nos manter presos nesse mundo de pecado por tantos e tantos anos. 2. Qual é o próximo, meu irmão? Qual é o próximo? Passa aí, por favor. Qual é o próximo? O que é que diz aí? O mundanismo. Primeiro, incredulidade. Segundo, agora, mundanismo. Olha o que é que diz aqui. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Não amem o mundo e nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor de quem? Como é, amigos? Não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e as ostentações dos bens, não provém de quem? Mas de onde? O mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem até quando? Amém, meus irmãos? Aí esse é o momento de dizer glória a Deus. Esse é o momento. Irmãos, olha que interessante. Ele abre um parênteses aí para dizer qual é o amor do mundo. Quais são as coisas que abrem o mundo? Ele diz aqui, ele é bem claro. A cobiça da carne, que vai desde pornografia até imoralidade sexual, desejos, sabe? Aquela cobiça que a gente tem no outro, sabe? As insanidades que a gente às vezes... os fetiches que a gente alimenta na nossa cabeça. Essas coisas a gente tem que abolir. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a gente vê alguma coisa e quer loucamente. E a ostentação dos bens. Eu quero ter muita coisa para ostentar. Deus habita nessas coisas? Não. Olha o que é que ele diz no final. O mundo e a sua cobiça vão passar. Meus irmãos, tudo é passageiro. Tudo é corrosivo. Tudo vai ser destruído. Com o tempo vai deixar de existir, não vai prestar, vai ficar velho, gasto. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, ele vai permanecer para quando? Para sempre. Mas ele continua aqui. Tenham cuidado para que ninguém se escravize. Para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Tenham cuidado com as filosofias. Tenham cuidado com as ideologias, tenham cuidado com as crendices, com os rituais, tenham cuidado com isso que só é fundamentado pelos homens. Vocês tenham cuidado. Mas, mano, tem cada ritual que eu fico olhando assim. Sabe, uma coisa que é muito pequena, mas que tem lugares que se incomoda, e eu faço de propósito para ver se os irmãos percebem. Qual é o meu erro aqui? Qual é o meu erro? Alguém percebeu o meu erro aqui? Sim. Oi? Tá sem gravata? Tô sem gravata. Eu fiz de propósito. Eu tenho gravata um monte, mas eu não vim com ela. Ninguém é obrigado a usar gravata, não. Peraí, meu irmão. Não é eu, não. Não é obrigado aqui. É. Isso é verdade. Calma. Eu sou pregador, eu sou no piso. Aqui não é obrigado. Mas tem igreja onde eu vou, que eu já sei, que eu coloco a minha gravatinha. Porque eu sei que quando eu chegar lá, os irmãos vão arrumar uma para mim. E para os irmãos é um problema. Infelizmente. Mas isso é de Deus? Não. É do homem. Porém, ainda não tive acesso àquele indivíduo para tentar convencer ele. Eu tenho que respeitar o ambiente dele. Mas são coisas pequenas como essa, que algumas pessoas vão olhar que absurdo. Irmão, se fosse depender de investimento, eu não estaria nem pregando aqui hoje. Sabe por quê? Uma vez, eu fui pregar em uma igreja, na minha igreja, onde eu congrego, de um domingo à noite. E eu não tinha terno, não tinha gravata, eu só tinha uma calça como essa, preta, do mesmo jeitinho, sapato social, camisa social e uma gravata. Eu estava mal vestido, todo ensacadozinho e assim sucessivamente. De repente, quando eu termino o sermão, chego em casa, o ancião que pediu para eu pregar estava em outra igreja, o primeiro ancião. E ele chamou a atenção. Tonho, o que foi que aconteceu? Eu digo, o que foi, meu irmão? Por que você fez aquilo? Eu digo, o quê? Disseram para mim aqui que você pregou de camiseta. Eu digo, eu estava repreendido. Camiseta? Sim. Que negócio é esse, meu irmão? Não, eu preguei assim, assim, assim. O único problema é que a camisa não era de manga comprida, ela era a camisa aqui, ó.
Normal, aquelas camisas, que eu não tinha uma camisa de manga comprida. Aí, rapaz, foi mesmo, foi, porque me disseram, mas diga quem foi. Não, não, diga quem foi, rapaz. Não, não vou dizer não. Diga quem foi, até que ele disse. Aí, tranquilo, a gente vai resolver isso de jeito. Eu fui até a casa da pessoa, cheguei lá, ó, rapaz, a situação é essa, né? Falaram assim, assim de mim. Você acha que eu estava mal vestido? Fala a verdade para mim, você acha que estava mal vestido? Não, eu não vou esconder para você não, irmão. Eu vou dizer para você. Eu achei que o seu sermão foi maravilhoso, a pregação foi maravilhosa, mas não gostei da forma que você foi vestido. Me incomodou, achei que faltou mais zelo, mais cuidado com a obra de Deus. Era para ser mesmo mais vestido. Eu cheguei nisso, irmão. Para ser sincero a você, eu preguei daquele jeito porque eu não tinha outra roupa. Mas se você tiver aí uma, me dê, que eu prometo que no próximo sermão eu vou todo arrumadinho. Ganhou uma camisa nova. Mas é todo mundo que reage assim? Irmãos, tem coisas que só me fez segurar nessa igreja porque eu já vim de outra igreja e eu sei que onde se reúne gente tem problema. Tem meninice, tem crendice, tem filosofias vãs, tem ideologias imundas, tem espírito de demônio. Onde se reúne 2 ou 3, o Espírito Santo de Deus está lá no meio. Mas Satanás também. Ele está ao derredor ali, ó. Rangindo como um leão. É ou não é? O mundanismo está dentro da igreja, meus irmãos. Sabe, vocês perceberam que antes da pandemia, a igreja era uma coisa e depois da pandemia a igreja se tornou outra? Vocês já perceberam isso? Os mais antigos vão lembrar, dia de domingo e de sábado era cheio. Quarta já não era muito boa não, mas domingo e sábado era cheio. E agora? Meu irmão, é mais confortável o mundanismo, porque o camarada está em casa. Veja aí que eu botei umas imagenzinhas aí. HBO, Netflix, Disney. É, não é? Ficar em casa, sem precisar socializar, assistindo, mexendo no celular, é confortável, irmão. A maioria dos jovens vão preferir isso. Até muitos adultos preferem isso. Dia de sábado à tarde, ao invés de estar no campo plantando igreja, a gente está fazendo o quê? Dormindo ou assistindo televisão com a família. Sim ou não? O mundanismo está dentro da igreja e é por essa razão, essa é uma das razões de todos nós ainda se manter presos nesse mundo de pecado e de dor por tantos e tantos anos. Satanás, ele sabe que vai morrer. Ele tem certeza disso que vai ser destruído. Então ele vai querer ganhar tempo. E quanto mais tempo a gente perde, é mais tempo que ele ganha de quê? De vida. É mais tempo que ele ganha de vida. Mas esse é um dos problemas. Passa para o outro, minha irmã. Vem aí. Falta de consagração. O que é consagração? O que é consagração? Alguém sabe? Eu faço essas perguntas porque eu sei que a maioria dos irmãos não sabe. Nossa entrega. Oi? Nossa entrega diária. Diária? Isso, é quase isso. Mas uma palavra para resumir essa entrega diária: compromisso. Só uma palavra. É ali você se dedicar todos os dias na obra de Deus. Como assim? De manhã, como Bíblia. Depois, fala com quem fez ela. Ou a ordem não importa, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado, mas sempre com oração. Depois, no meu dia a dia, eu prego a Bíblia através do meu testemunho, ou evangelizando uma pessoa, ou um folheto, e assim sucessivamente. Eu me ocupo com a obra de Deus, e antes eu me consagro a Ele, eu me dedico a Ele, eu tenho um ritual ali com Ele, uma forma de relacionamento com o Criador. Vocês conseguem entender? Isso é consagração. Saber, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor virá quando eu clamar a Ele. Amém? Deus é querido. Todos aqueles que se aproximam dEle se dedicam a Ele. Quando você se dedica a Ele, você diz assim: ó Senhor, logo já não vivo eu, mas é o Senhor que vive em mim. Faça em mim a tua vontade. Envia-me a mim, estou aqui para te servir, me capacita, faz a tua vontade, eu estou aqui mantendo um relacionamento com o Senhor, eu estou aqui, meu Senhor, quando você precisar,
O que você pedir, Ele vai dar. O que você pedir que é necessário para salvar a gente, Ele vai te conceder. Amém? Mas para isso você precisa manter um relacionamento com Deus. Se dedicar a Ele. Consagrar-se. E isso envolve tanto da leitura da Bíblia como a oração. Aí vem agora o jejum e pasmem. Congregação. É você congregar com os irmãos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para o final. Mas vamos lá. E o último, mas não menos importante, qual é o último problema que tem nos metido nesse mundo de pecado e de dor? A briga entre os crentes. É outra coisa abominável aos olhos do Senhor. É uma abominação aos olhos de Deus. Irmão Antônio, meus irmãos, olha, começar uma discussão é como abrir uma brecha em um dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Isso está lá em Provérbios capítulo 17, versículo 14. Isso daí vocês deveriam guardar, principalmente os casados. Irmãos, começar uma discussão é como abrir uma brecha em um dique. O que é um dique? Segurar. É o seguro o quê? Uma água, uma represa, não é isso? Represa. Se você abre uma brecha em um dique, o que é que acontece? Em uma represa? Isso a gente vê lá, Brumadinho, Mariana, ou até mesmo no sul do país, no início do ano. Foi isso, não foi? Não, foi agora, meio do ano, foi? O que foi que aconteceu no Rio Grande do Sul? Chuva demais, estourou algumas barragens, e o que é que aconteceu nas cidades que estavam embaixo? Irmão, problema demais na igreja, ninguém está resolvendo. Aí vai enchendo ali, aí vem algum enviado do Lapeta e faz assim, ó, na barragemzinha, começa a discussão. Aí abriu uma brecha, aí vem a jorrada, aí mata os crentes tudinho da igreja, aquele desânimo. É um assassinato espiritual. Resolva a questão antes mesmo que se torne um problema a ser debatido. Como assim, irmão Antônio? Eu não disse começar a discussão assim. Começou ali um negócio ficar estranho. Ô irmão, ó, tô indo pra casa, viu? Acabou por aqui, infelizmente não dá mais, eu tô sentindo um negócio meio estranho aqui, tô com vontade de pecar. Obrigado, desculpa, meu abençoado, eu errei, me precipitei. Agora vou para casa. Quem boa arrumaria paz na sua casa está em paz, todo mundo sabe, é católico aí. Então vai para casa, meu irmão. Não permite que comece nenhuma discussão, não alimente nenhuma discussão. É vã alguns debates. Uma vez o Robert me perguntou a respeito do debate que teve na internet, a respeito da lei. A palavra de Deus deixa bem claro, meu irmão, não entre em discussões a respeito da lei. É vã discutir a respeito de lei, a respeito de doutrina, se o irmão tem um pensamento diferente e ele está mais disposto a ter razão do que a aprender. Às vezes, numa discussão, o indivíduo está querendo mais ter razão do que aprender, do que ser humilde e reconhecer que errou. Quando você percebe os ânimos se exaltando, sai. Por quê? Melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Aos casados, é melhor você comer um pão seco, duro, do dia seguinte, ali sem água, sem suco, aquele velho cafezinho de cevada. Mentira que eu devia também tomar café, mas é melhor comer aquele pão seco do que chegar em casa ou na igreja e só ver briga, divisão, discórdia. Meus irmãos, a contenda entre o profeta e o povo de Deus é o quarto e último dos 4 grandes defeitos da igreja de Laodiceia. A igreja do povo de Deus, o povo do juízo, o povo dos últimos dias, é um povo incrédulo, é um povo mundano, é um povo que não se consagra, não tem compromisso com Deus, não se dedica a Deus, e é um povo que perde tempo brigando um com os outros. E quem se regozija com tudo isso? Quem é que fica alegre com tudo isso? Satanás. Passa aí, minha irmã. É um povo que não tem uma visão sobre si, não tem uma crítica sobre si. Ser morno, preste bem atenção, vamos voltar lá para o capítulo 3. Capítulo 3, volta para o capítulo 3 de Apocalipse. Ser morno é algo abominável para Deus. Versículo 16 diz o seguinte:
Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha Boca. O que quer dizer a palavra abominável? O que é abominável? Eu já falei 3 grandes abominações para Deus ao longo desse sermão. Não vou dizer quais são elas. Vocês vão ter que analisar depois em casa, vocês analisam aí. Uma delas eu posso dizer: aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é o quê? Abominável. É ou não é? Agora o que é a palavra? O que significa essa palavra abominável? Eu vou contar ela da forma mais difícil possível, por meio de uma parábola. Eu acho que eu já contei essa parábola aqui há muito tempo, mas como a maioria não estava, eu vou contar de novo. Uma certa vez um pastor estava ministrando numa igreja, pregando, e tinha uma irmãzinha durante todo o culto, já desde a escola sabatina até o culto divino, e ela estava escarrando muito, e cuspia no chão da igreja. No chão da igreja. No chão da igreja. E o pastor vendo aquilo, o rapaz se incomodou com todo mundo, mas ninguém falava nada, que a irmãzinha estava doente, cheia de sinusite, catarro, até no rosto, e aquela nojeira, e ela tinha que cuspir, e não tinha conhecimento e tudo mais. No final do culto, depois do sermão, o pastor chamou a irmãzinha e disse: irmão, quando a senhora vem para a igreja, a senhora traz um potezinho, um copo, seja lá o que for, para quando der vontade de cuspir sucessivamente, e a senhora vai e cospe dentro daquele copinho. Né? Para não sujar muito o chão, porque às vezes a senhora escarra, fica manchada, a menina da limpeza tem aquele trabalho para limpar. Pode ser, minha linda, traga, pode ser. Pode, pastor, tudo bem, tranquilo. No outro culto, no sábado, logo cedo, na escola, estava dentro da área, a irmãzinha. E ela agora trouxe um e começou. E assim sucessivamente. Aí passou o culto, veio o sermão, o pastor pregou, tudo mais, e a irmãzinha ficou lá, dentro do copinho. Irmãos, todo mundo se levantou, foi cumprimentar o pastor, e a irmãzinha ficou lá no banco. E todo mundo foi embora, e o pastor olhou assim: rapaz, essa irmã tá estranha, não levantou dali, não sei o que, será que tá orando? Aí ele se escondeu ali, ficou só esperando. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, pegou o copinho e... Porque tu és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa é a sensação de Deus quando vê a igreja dos santos dos últimos dias. Sentiu o que Deus sentiu, minha irmã? Lembre-se disso na hora de almoçar. Irmãos, é engraçado, é nojento, traz repulsa, mas é a situação do povo de Deus nos últimos dias. Sabe, a gente tem essa visão de nós mesmos muito equivocada. Irmãos, o povo de Laodiceia é o único povo que não tem lados positivos. Não tem lado positivo para o povo de Laodiceia. É um povo que se acha muito, mas é um povo cheio de si. Olha, se fosse quente, seria a igreja ideal. A temperatura perfeita, é o extremo que lhe agrada a Deus. É um povo quente, atuante, que aquece, onde vai, ele é querido, ele é abraçado e tudo mais. Aqueles que não são sinceros vão odiá-los, vão persegui-los, vão tentar matar eles. Mas aqueles que querem ter algo com Deus, os frios, vão sentir a necessidade, o frio, a frieza espiritual. Aquele que é frio espiritualmente, ele reconhece: Senhor, não estou bem, rapaz, eu preciso melhorar, rapaz, eu não sou melhor do que ninguém, rapaz, a coisa não está boa, rapaz, eu estou num pecado aqui, olha a situação, eu tenho que melhorar. O que ele é ativo, mais o morro, tanto faz. Vizinho do muro, e aí fulano, vem cantar, tanto faz. Se o irmão não vier, tu prega hoje, tanto faz, meu irmão. E aí, vai para a igreja, não sei, eu não queria ir não. Entendeu? E aí eu vou para a dupla missionária pregar o evangelho. Se der, eu tiver acordado, eu vou. É a igreja de hoje, a gente às vezes vem para a igreja sem vontade, irmão. A gente está aqui louvando e agradecendo o nome de Deus com um espírito que chega a dar agonia. Eu digo: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? É ou não é, meus irmãos? A coisa não está boa, irmãos. Não está legal para a gente. Não
tá legal, não tá legal. Passa aí, minha irmã. Qual é o remédio, irmão Antônio? Qual é a solução? Qual é a primeira solução? Que a gente já sabe aí. Oração. O segundo, estuda a palavra de Deus, irmão Antônio, eu não sei ler. Minha leitura é pouca, às vezes eu leio, eu canso, tenho déficit de atenção, não consigo prestar atenção, irmãos, eu também sou assim, não se iluda, eu sou irmãozinho, organizadozinho, tudo mais, que pensa que eu tenho uma vontade de ler Bíblia, não. Eu estudo Bíblia por livro áudio. Livro áudio, primeiro porque eu preciso trabalhar muitas vezes. Então, quando muitas vezes eu estou fazendo uma coisa, eu boto isso em profecia, eu boto Bíblia, livro áudio tem no YouTube, é de graça. Não sabe ler? Bota lá no microfonezinho do Google, livro áudio de Apocalipse. Bom, acabou-se, você passa o dia todo ouvindo a voz de Deus. O dia todo. Em 1 hora, você lê todo o Evangelho. Todo o livro de Mateus você consegue ler. Eu ouvi em 1h30 mais ou menos. Vocês sabiam disso? Aí oração, leitura da Bíblia. Aí tem um salmozinho para você meditar um pouquinho. Aí tem aí também o pregar o Evangelho, meus irmãos. A gente tem que trabalhar. A nossa principal ocupação hoje é pregar o Evangelho. O resto é bico. A sua função principal, primordial, como um servo do Senhor, é pregar o Evangelho. Às vezes você vai usar a palavra, mas muitas e muitas vezes as pessoas só vão ver o seu testemunho. Seu principal trabalho é pregar o Evangelho. Quer você queira ou não. É a nossa missão, irmãos. Paulo era um exemplo disso. Ele chega numa cidade onde não tinha presença cristã. Ele disse: eita rapaz, não tem igreja aqui para me auxiliar, não tem nenhuma casa para onde eu vou almoçar. Eu vou trabalhar aqui construindo tenda, pintando tenda e assim vai. Vou trabalhar com tendas. Vou passar um tempinho aqui até chegar uns crentes. Quando eu conseguir convencer alguém, formar um grupo de igreja, eu abandono aquilo e vou viver só do Evangelho. E foi isso que ele fez lá em Atos. Se você analisar direitinho, ele chega na cidade, vê que não tem presença de adventista cristã, ele vai começar lá trabalhando e evangelizando, trabalhando e evangelizando. Vem 2 missionários, ele consegue e pronto. Agora vocês aqui vão ministrar a questão da igreja, vou comer por aqui com vocês, vou fazendo um bicozinho aqui, mas a minha principal função é pregar o Evangelho. Era o foco dele, porque ele sabia que quanto mais pessoas soubessem de Jesus, mais rápido Cristo viria. Ele sabia. Agora abre a tua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Congregar é o remédio mais difícil aí que eu estou percebendo nesses últimos dias, pelo menos para mim. Hebreus 10, 25. O que é que está escrito aí? Não deixe de congregar, costume de alguns. Antes façam manifestações, tanto mais quanto vezes o dia se aproxima. Amém? Amém. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Ainda mais quando vocês perceberem que os dias se aproximam. Olha aqui, ó. É 10:35, não é isso? 25. 10:25. Vamos ler com atenção aqui. Diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações, ou seja, vamos aconselhar e orientar uns aos outros. E tanto mais, ou seja, ainda mais, quando vedes que o dia do Senhor se aproxima. Ah, tá aí, ó, os sinais da volta de Cristo. Vamos congregar? Eita, aconteceu um rumor, tem que estar tendo guerras e rumores de guerra. Eita, vamos se reunir? Vamos louvar em Deus em grupo? Vamos nos orientar aqui? Eu não sei de certas coisas. Você já sabe. Você não sabe de algumas coisas. E eu sei. Vamos unir o útil ao agradável? Tu me ajuda e eu te ajudo. Vamos louvar a Deus, que Deus vai estar ali no meio. Vamos ficar vigilando, porque Satanás está ao redor. E outra, quanto mais o dia está se aproximando, as coisas estão ficando difíceis, vamos se reunir, vamos fazer com o povo que o povo ouça. Ainda que zombem, se levante, degradam tudo que se chama santo ou que é de Deus, vamos lá fazer a nossa parte, vamos honrar e agradecer o nome de Deus. É o que estão fazendo agora recentemente na televisão para o mundo ver.
enquanto os ridicularizam e proíbem a ação dos cristãos, os que estão lá dentro participando é quem exalta o nome de Cristo. Irmãos, eu estava na rua e de repente eu abro um vídeo lá e eu vejo a menina fazendo assim, assim, assim. Eu digo, isso eu sei. Ela falou, Jesus, caminho. Aí depois o repórter disse, verdade e vida. Irmão, eu estava no Eustáquio, eu fui do Eustáquio a Ponta Verde, chorando que nem um menino. Eu digo, que oportunidade. Essa foi fiel. Mesmo sendo proibida, ela ousou. Mesmo correndo o risco de perder o prêmio. Que coragem. E então julgo ela como pedra. Olha que ousadia. Ela tem o conhecimento que eu tenho. Quem está sendo pedra? Irmãos, a coisa está se estreitando. Era para esse povo estar se unindo. Era para as praças estar pegando fogo. Ah, está proibido pregar em praça. Vou botar um menino para pregar. Ninguém pode prender criança. Quando você vai ler o Espírito e Profecia, o grande conflito é as crianças que vão terminar o Evangelho. Eu louvo a Deus pela lei da criança e do adolescente, pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ah, mas tem menino aí matando e roubando, mas também tem menino pregando o Evangelho. Quero ver policial tocar neles. Vai chegar um momento que os pais não vão poder falar de Cristo de porta em porta, mas os meninos podem. Sim ou não? Uma criança bem instruída é um instrumento santo na mão de Deus para salvar vidas, libertar cativos do pecado. Muitas vezes eles vão olhar para mim assim, ó, de ternozinho e gravata, vão me associar a um político ou um pastor ladrão. Mas quando olha para uma criança, é um anjinho, né? É um menino do Senhor. E a criança ela só vai aprender sobre Deus quando os pais começarem a congregar, a se juntar em família e compartilhar o pão. Um vai aconselhando o outro. Sim ou não? Sim. Mas qual foi o grande plano de Satanás? 4 defeitos. Vamos atacar a fé. Vamos oferecer um novo estilo de vida, é o mundanismo. Vamos tirar o foco deles, eles não vão se dedicar, não vão se consagrar mais. E vamos dividir esse povo. Bora botar briga entre os crentes. Briga. Vamos dividir. Porque a gente divide para conquistar. Bota 2 polos, esquerda e direita. Bota 2 grupos de crentes. São os pagãos e os que se dizem cristãos de verdade. Mas bota lá no meio deles aqueles do tanto faz. O que importa é o amor, o coração. É ou não é? Vamos botar lá no meio deles os mormons. Não é os mormons não. É os mormons. Isso abrange todo o cristianismo. Irmãos, eu recebi uma carta uma vez para imprimir, para digitar e enviar para a paróquia daqui de Maceió. Arquidiocese de Maceió. E era da Legião de Maria. E eu fiquei abismado. Eu vou falar por alto assim o que eu lembro. 2 velórios. Aproximadamente uns 50 doentes que eles fizeram visitas. Mais de 300 Ave Marias. Mais de 400 Pai Nosso. Irmãos, foram várias e várias visitas a membros comuns da igreja. Várias e várias visitas. Eu fiquei olhando assim, irmão, em quanto tempo vocês fizeram isso? Não, meu filho, isso foi no primeiro trimestre do ano. Eu digo, é sério, irmão? É, nos primeiros 3 meses. Vocês já fizeram mais de 400 visitas? Sim, a gente faz. Mas, meu irmão, tem um problema. O difícil é a gente que queira ir. Ninguém quer não. Eu digo, como é, não é? Ninguém quer ir não. A Legião tem um bocado de seguidores. Mas na hora de fazer a obra, só vão 4, 5. A gente chama na igreja, ninguém quer ir não. Mas aqui 50 doentes a senhora visitou em 3 meses. É, mas a gente também tem um... Bota aí os presídios que a gente vai visitar também. Orou isso tudo, sim. Peraí, 500 orações intercessórias. Era essa oração, que era intercessória. Além de Pai Nosso. Foram 500? Sim. A gente tem que botar tudo isso no papel e enviar para a arquidiocese. E de onde é? A gente é da Cúria de São Francisco, que é a igreja católica principal do meu bairro. Eu digo, meu Deus, eu posso imprimir isso aqui para mostrar na minha igreja,
Pode. Eu perdi o arquivo, eu queria ter mostrado, botar ela nesse sermão. Eu digo, rapaz, o Espírito de Laodiceia está onde? Em todo canto onde possa ter um servo de Deus sincero e verdadeiro, ele está lá. Para que esse não tenha verdadeira aproximação com o propósito e a missão de Cristo. Passa aí, minha irmã. Eu tenho um texto tanto difícil, toda vez eu me embolo para ler. Depois de 1844, houve um grande desapontamento e tristeza global, quase que global, mas especialmente América do Norte, Canadá e Estados Unidos. Pregaram a volta de Cristo, Cristo não veio na data que eles disseram. Houvesse os adventistas do sétimo dia, depois do grande desapontamento de 1844, sustido firme sua fé e seguido avante, unidos, segundo a providência de Deus, lhe abrias o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo e no poder do Espírito Santo proclamar ao mundo, haveriam visto a salvação de Deus. O Senhor teria operado poderosamente com os esforços deles, e a obra haveria sido concluída, e Cristo teria vindo antes para receber o seu povo, para dar-lhes o galardão. Se o povo de Deus, diante do desapontamento, da tristeza, do desânimo, da má interpretação, do erro humano, ele tivesse perseverado e se unido, Cristo já teria, Sabe qual é o grande problema? É que a igreja daqui se vira por si só, enquanto a igreja vizinha, os outros adventistas aqui do Vale, ou a Central, não se une esse povo. Se une uma vez por ano, vai ali na orla e faz um sacrifício de touro. Desculpa dizer, está gravado ali. É o sacrifício de touro. Irmão, mais pessoas são salvas, mas o impacto é pequeno. Se esse povo tudinho se reunisse aqui no distrito, primeira semana a gente vai ali no Alto da Alegria. Vamos lá ali. Todo mundo vai ter que ver a igreja do Benedito Benz. E semana que vem, pastor, agora a gente vai ali embaixo no vale. Todo mundo vai ver a igreja todinha, em peso, em massa, de porta em porta, só pedindo para orar e entregar a literatura. E semana que vem, pastor, tá lá o Selma, tá lá o Bela Vista, tem mais embaixo lá os que estão lá no fim, que praticamente não tem igreja adventista. Vamos para lá? Bora! Mas Satanás, ele divide. Eu tenho um problema demais na minha igreja, vamos ficar aqui, resolver aqui, os de lá, resolve de lá, de lá. Vamos ter uma reunião, um distrito lá, competição de desbravador, bota um contra o outro, competição para ver quem ganha o prêmio, a medalha, e um odeia o outro, um xinga a mãe do outro, vamos jogar um futebol, não é assim? O Espírito Santo de Deus fica onde? Meu irmão, união do povo de Deus. Diz assim, mas no período de dúvida e incerteza que se seguiu ao desapontamento, muitos dos crentes do advento renunciaram à sua fé. Assim foi prejudicada a obra e o mundo foi deixado em trevas. Houvesse todo o corpo de crentes adventistas se unidos nos mandamentos de Deus e na fé de Jesus, quão grandemente seria diversa teria sido a nossa história. Se imagina, meu irmão, ver o grande desapontamento por dissesse, não, a gente errou, interpretação equivocada. Jesus Cristo não permitiu esse tipo de interpretação. Vamos rever, vamos estudar direitinho, vamos tentar convencer o povo, mas não. Diante de erros, muitos abandonam a própria fé. E o pior, os que ficam dentro permanecem incrédulos, mundanos, não se consagram e ainda ficam arrumando briga entre os cristãos. E por essa razão, nós estamos presos nesse mundo de pecado por tantos e tantos anos. Amém? Misericórdia. Quero chamar o louvor especial.